O cinema de terror é um dos gêneros que mais se renovaram no decorrer do tempo. Explorando diferentes temáticas e estilos, os filmes de terror já passearam do mistério ao gore e, mais recentemente, dos sustos desenfreados à atmosfera e horror psicológico. Mas no final dos anos 90, A Bruxa de Blair surgiu com uma proposta inovadora, que futuramente se transformaria em uma grande moda no cinema de terror. E em 2014, já nos estágios finais dessa nova onda do gênero, o filme Assim na Terra como no Inferno foi lançado, trazendo uma abordagem diferente para esse estilo de filme ao nos apresentar uma história sobre um grupo de pessoas lideradas por uma arqueóloga que se aventuram nas catacumbas de Paris em busca da mítica Pedra Filosofal. Mas o que inicialmente parece ser só mais um filme de terror convencional, logo revela ser uma jornada cheia de simbolismos e referências esotéricas, herméticas e mitológicas que afetam profundamente o inconsciente humano. Eu sou o Bantin e hoje nós vamos desvendar, com spoilers, o filme que te leva para o inferno. Did you hear that? O Deus sincrético da alquimia. Para entender todos os simbolismos por trás desse filme, primeiro nós vamos ter que entender o significado do seu nome. Aqui no Brasil, o título do filme ficou Assim na Terra como no Inferno, mas no original ele se chama As Above, So Below, que em tradução literal seria algo como Assim é em cima como é embaixo. Apesar de no nosso imaginário essa frase ser conhecida como Assim na Terra como no céu, um trecho do Pai Nosso, que é uma oração encontrada tanto no Evangelho de Mateus quanto no de Lucas. Mas o que poucos sabem é que essa frase possui uma segunda origem que não tem ligação com o cristianismo e remete diretamente ao hermetismo e à origem da alquimia. O lema As Above, So Below surge na Tábua de Esmeralda, um texto escrito entre o final do século VIII e início do século IX, cuja autoria é atribuída a um sábio egípcio conhecido como Hermes Trismegisto. Mas esse Hermes Trismegisto não é exatamente uma pessoa, e sim um personagem mítico nascido do sincretismo religioso e cultural entre egípcios e gregos, já que ambos enxergavam muitas semelhanças entre Thoth e Hermes, já que os dois eram deuses mestres do conhecimento oculto e das ciências sagradas. E o que esse ser mítico escreveu na Tábua de Esmeralda se tornou o ponto central do que é a alquimia e o conhecimento hermético. E o trecho onde essa famosa frase aparece diz o seguinte: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para realizar os milagres de uma coisa só. E esse conceito de assim é em cima como é embaixo possui várias interpretações em diferentes correntes religiosas, filosóficas e ocultistas. No ocultismo, aquela famosa pose do Baphomet que vocês com certeza já viram, simboliza a união e o equilíbrio entre opostos, masculino e feminino, humano e animal, luz e escuridão, material e espiritual. Enquanto no cristianismo, esse conceito expressa submissão à vontade de Deus. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com o filme e onde que eu tô querendo chegar aqui? A questão é que Assim na Terra como no Inferno não é um filminho de terror qualquer, com um monte de personagens burros, feitos só pra dar sustos baratos e mostrar mortes chocantes. Ele até tem certos elementos disso, mas no seu cerne, ele é um filme sobre autoconhecimento, obsessão e transformação através da superação das angústias mundanas. E acontece que a alquimia também é sobre isso. O objetivo de um alquimista não era só transformar outros metais em ouro através da transmutação, mas era também realizar a própria transformação espiritual. A obra alquímica se realizava tanto na transmutação dos metais, ou seja, abaixo, na terra, quanto na alma, acima, no espírito. E a tal pedra filosofal, que sempre foi tão buscada por eles, seria a personificação dessa união perfeita entre espírito e matéria, onde uma vez que ela fosse alcançada, coisas como a velhice e a morte se tornariam obsoletas. E esse artefato místico é a grande obsessão da protagonista do filme. Só que para encontrá-lo de verdade, os personagens descobrem que vão ter que descer para lugares muito mais fundos do que as catacumbas de Paris. Abandon all hope, ye who enter here. What? According to mythology, that's the inscription over the gates of hell. Os Círculos do Inferno. Certo, agora que a gente já entendeu toda a origem por trás do termo que é usado como título do filme e como ele se encaixa no objetivo principal da protagonista, nós podemos ir agora direto para a segunda camada dessa história, que é a viagem para o inferno. E uma coisa que o filme deixa explícito desde o início é que praticamente todo mundo tem alguma coisa no seu passado que ainda o atormenta. A Scarlett parece muito afetada pela forma como seu pai morreu, e por isso quer concluir a missão que ele deixou inacabada. George se culpa por não ter conseguido salvar seu irmão mais novo quando o acidente aconteceu, quando eles
estavam em uma caverna quando eram crianças, e o Papillon possui uma queimadura na mão, que um dos personagens menciona como um assunto que nunca deve ser falado com ele. Ou seja, todo mundo ali tem o seu próprio inferno pessoal que eles escondem dos outros. E a partir disso, o filme cria a estrutura narrativa através da descida progressiva pelas catacumbas parisienses, onde a partir de cada passagem começaremos a ver um aspecto desse inferno pessoal de cada um deles. E a ligação mais óbvia que daria pra fazer aqui seria com a Divina Comédia de Dante Alighieri, que o filme até referencia diretamente ao colocar a frase "abandone toda a esperança aquele que entrar aqui" na última passagem das catacumbas. Mas como a base desse filme são os conceitos da alquimia, é bem provável que eles também tenham se inspirado nos estágios da grande obra alquímica para criar cada um desses círculos pelos quais os personagens passam. E nessa grande obra alquímica, cada estágio representa uma etapa de transmutação espiritual, que vai desde a purificação até a reintegração, e a quantidade de estágios varia, mas geralmente eles são separados entre 7 e 12 estágios. E se eu não estou enganado, isso se encaixa perfeitamente com a quantidade de passagens que os personagens atravessam no decorrer do filme. Então esse inferno no qual as catacumbas arrastam esses personagens não é aquele inferno do imaginário cristão, e sim um abismo psicológico onde eles vão ser obrigados a encarar as externalizações dos seus próprios subconscientes. É um estado psíquico alimentado por culpa e repressão, que só pode ser superado pela elevação máxima do espírito. E existe apenas uma coisa que pode ajudá-los a conseguir isso: a Pedra Filosofal. Um dos momentos mais emblemáticos desse filme é quando eles chegam a uma tumba do que parece ser um guerreiro templário, que apesar de estar morto há centenas de anos, encontra-se inteiramente preservado naquele ambiente isolado. E após encontrarem uma passagem abaixo da tumba, eles encontram uma câmara secreta, rodeada por ouro e um mural onde a Pedra Filosofal estava escondida. E aqui de início, o filme coloca a pedra como um objeto de poder mesmo, que é capaz de curar ferimentos graves em poucos segundos. Mas a partir do momento em que eles são obrigados a atravessar o portal que tem a inscrição assim em cima como é embaixo, os personagens entram em um espaço invertido, uma versão espelhada do nosso mundo, onde a pedra não tem poder nenhum, e onde todos os traumas e horrores internos deles serão manifestados. E vocês se lembram daquilo que eu falei lá no início, de que a alquimia é tanto sobre transmutação da matéria quanto do espírito? Então, assim como a matéria deve ser quebrada e transformada para se tornar algo melhor, a Scarlett passa pelo mesmo processo para alcançar um novo estado de existência como ser humano. Tá, Bantin, mas o que tudo isso tem a ver com a Pedra Filosofal? O conceito da Pedra Filosofal já foi encarado de várias maneiras no decorrer da história, desde um objeto literal, como o filme mostra inicialmente, e como já vimos em várias outras mídias, mas ele também já foi visto como um símbolo espiritual, e como um arquétipo de um novo estado de espírito ou existência que deve ser alcançado. E esse estágio final dessa transmutação não seria nem a pedra necessariamente, e sim o ouro interior, que na alquimia é o potencial máximo do ser humano, alcançado através do autoconhecimento, ou seja, da transmutação interna, para a transmutação completa tanto do corpo quanto do espírito, e elevá-los para o estado mais nobre de todos, assim como o ouro é visto como o mais nobre dos metais na transmutação da matéria. E é quando eles estão ali, presos no último círculo do inferno, que a Scarlett entende isso ao se lembrar de um dos principais lemas da alquimia: Vitriol, visita o interior da terra e retificando, encontrarás a pedra oculta. Mas aqui essa frase pode ter dois sentidos: o literal, como é o caso deles, que realmente estão lá no interior da Terra, mas também o simbólico, que seria o de visitar o seu próprio interior, que também é o que eles estão vivenciando ao terem de encarar seus demônios internos. E nesse clímax que o filme constrói, a Scarlett finalmente confronta seus demônios de frente, e quando ela devolve a pedra falsa, retificando seu erro anterior, ela finalmente encontra a verdadeira Pedra Filosofal. E como é que isso acontece? Com ela vendo o próprio reflexo em uma esfera de ouro, simbolizando o encontro do ouro interior e o novo estado de existência alcançado, onde ela mesma se torna a Pedra Filosofal, como o próprio filme confirma mais à frente quando vemos ela curando o ferimento do George. Ou seja, nesse inferno que todos temos escondidos dentro de nós mesmos, a redenção só ocorre quando reconhecemos nossos erros passados e aceitamos a culpa para, assim como na transmutação alquímica, nos reconstruirmos como algo novo. E apenas quando todos fazem isso, eles conseguem emergir das catacumbas, renascendo para terem agora uma nova vida.
Apesar de ser um filme curto, assim na Terra como no Inferno não se apressa em mergulhar diretamente para o horror, e cadencia gradualmente o crescimento da tensão e angústia que era estar preso naqueles corredores estreitos e úmidos, que se estendem infinitamente em um labirinto sem saída. E graças a esse aspecto documental que o filme carrega, nós nos sentimos muito mais próximos daquela situação, e vamos sendo cada vez mais infectados por todo o desespero vivenciado por aqueles personagens. Se você é claustrofóbico, esse filme vai te torturar do início ao fim. Mas me digam aí nos comentários, vocês gostam desse filme? Tinham alguma noção de todos esses simbolismos que ele tem? Gostaram desse vídeo? Se sim, deixa o like aí e, é claro, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho. Eu sou o Bantin e toda semana eu tô aqui com um vídeo novo pra vocês. Então é isso, um beijo, um abraço e falou!